Graça e paz, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Você está aqui e eu estou muito feliz com a sua presença. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós estamos estudando as revistas Lições Bíblicas, o Guia de Estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nosso tema do trimestre fala sobre a fragilidade humana. Nós estamos trabalhando o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom ter você aqui conosco. Vamos juntos para mais um estudo. Nós já estamos chegando à lição número 10. A 10ª lição do nosso processo aqui do quarto trimestre, o último trimestre do ano. Nós estamos encerrando o ano com o livro de Jó. E eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando agora, convidar você a se inscrever no canal, convidar você a fazer a ativação do sininho. E quando você for ativar o sininho, coloque ali todas para que todas as ativações, todos os vídeos do canal sejam notificados para você quando eles saírem. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. Toda quarta-feira tem um vídeo novo e nós estamos com este vídeo trazendo aqui o estudo da Palavra de Deus para que você possa ter um grande panorama do livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada, um livro bem emblemático, um livro que tem muitas coisas para passar para nós, muitas informações e mais do que isso, uma sabedoria incrível nós encontramos ali no livro de Jó, até porque nós já estudamos sobre isso. O livro de Jó é um livro sapiensal, é um livro que trata sobre sabedoria e nós estamos analisando passo a passo. Nós estamos com o pastor José Gonçalves, que é o comentarista da revista Lições Bíblicas desse trimestre, fazendo uma verdadeira linha de tempo na vida de Jó, desde o início até culminar com a restauração de Jó, onde vamos estudar lá na última lição. Mas não vamos adiantar o processo, vamos juntos e hoje vamos falar um pouquinho sobre Jó. Jó vai fazer a sua chamada última defesa. Então, nós vamos juntos no nosso estudo. Que bom que você está conosco, que bom que você está aqui. Não pule vídeo, continue assistindo o vídeo, com certeza você vai ter muitas coisas para aprender e nós queremos, pela graça e misericórdia de Deus, agregar conhecimento. Nós queremos, pela graça e misericórdia do Altíssimo, ser um instrumento de bênção na sua vida. Então, já compartilhe o vídeo, coloque nas suas redes sociais, curta, é muito importante você curtir o vídeo, é muito importante seus comentários. Isso diz para o YouTube que o vídeo é relevante, diz para o YouTube que o vídeo é interessante. Então nós queremos contar com a sua companhia para o crescimento do canal. Deus abençoe a cada um e um ótimo estudo para todos nós. A nossa leitura bíblica em classe. Nós estamos lá no livro de Jó e nós vamos fazer leitura. Na verdade, nós não vamos fazer a leitura. Nós vamos convidar você para que com a sua Bíblia em mãos ou para com a sua revista em mãos você faça essa leitura lá no livro de Jó, capítulo 29, versículos 1 ao 5, depois lá no capítulo 30, versículos 1 ao 5 e ainda no capítulo 31 também dos versículos 1 ao 5. É importante você fazer essa leitura porque ela vai dar um pano de fundo para o tema que vamos estudar aqui no nosso vídeo de hoje. Lá no capítulo 29, versículos 1 e 2, por exemplo, diz assim: E prosseguiu Jó no seu discurso dizendo: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Nós vamos nesta lição entrar em um túnel do tempo. Nós vamos entrar em um grande túnel do tempo. Jó vai rememorar, Jó vai relembrar tudo o que acontecera com ele anteriormente ao momento frágil que ele está passando agora. Jó vai relembrar as benesses, as alegrias, a felicidade, a prosperidade que ele tinha. Então agora nós vamos com Jó fazer uma volta ao passado. Jó, ele embarca então nesse túnel do tempo e pela sua cabeça passa um filme que relembra a sua boa sorte, um passado glorioso que Jó ainda guardava na memória. O homem empobrecido,
o homem sofredor, o homem que agora a sua fisionomia, o seu corpo, os seus gestos, a sua vida, o seu semblante, o olhar sobre ele em nada lembrava de alguém que contava com uma imensa alegria, uma riqueza muito grande, uma prosperidade que ia além do monetário. Além de bens, propriedades, rebanhos, Jó também era um sábio muito honrado e também era procurado por pessoas que contavam com sua ajuda intelectual para resolver problemas pessoais. Era um verdadeiro contrassenso pensar em alguém que até mesmo cheirava mal naquele momento, que tinha chagas que tomavam todo o seu corpo, que exalava um mau hálito. Pensar que aquela pessoa que estava ali, na frente de Bildade, Zofar e Elifaz, fora um próspero comerciante, um dos homens mais ricos ali do Oriente, um dos homens mais ricos, na verdade ele era o mais rico do Oriente, ele era o mais rico e também o mais sábio do Oriente, um empregador, grande empregador ali do Oriente, um sábio pronto para ajudar as pessoas, um sacerdote de sua família. Jó, para usar uma expressão que nós conhecemos do mundo automobilístico, ele foi de 100 a 0, uma guinada ao contrário na sua vida em pouquíssimo tempo. Jó aqui, ele relembra o passado com riqueza de detalhes e não esconde uma decepção com o rumo que tomou a sua vida, com os acontecimentos que cercaram sua vida. O nosso primeiro tópico diz assim: Jó relembra seu passado de glória. Nós temos aqui o primeiro subtópico que diz prosperidade material e espiritual. Segundo subtópico, reconhecimento social. Terceiro subtópico, uma ponderação importante. Nós agora vamos isolar alguns versículos do discurso de Jó e vamos fazer uma análise rápida sobre esses pontos que foram isolados, sobre esses versículos. Jó, então, ele estava relembrando o passado, ele estava relembrando o que acontecera com ele, todo o período da vida dele até chegar no ponto desta grande provação. Então Jó, ele faz, a partir desse instante, nos nossos trechos que nós iremos isolar, esta rememoração, esta relembrança. Como nos dias em que Deus me guardava, Jó sentia-se abandonado por Deus. Era um sentimento perfeitamente justificável. Ora, como não pensar o contrário? Pense bem, Jó perdera filhos, empregados, bens, animais, praticamente tudo. Só restou a sua esposa e os empregados que foram poupados, e foram esses que lhe trouxeram as notícias ruins. Deus não havia guardado os filhos. Deus não protegeu os empregados. Deus não cuidou dos animais. Isso era incontestável. Mas aqui, Jó não impõe a culpa a Deus. Apenas constata o que aconteceu. Deus sequer preservou a saúde de Jó. Jó sentia-se órfão da graça e da bondade de Deus. Ele fora desamparado. Estava atônito com os acontecimentos. Nada se encaixava. Jó estava ali, solitário, com 3 amigos ali, mas solitário em sua defesa, porque somente ele se defendia. Jó tinha a plena convicção de que tudo o que atravessava tinha a mão de Deus. Isso é verdade. O que não entendia Jó era a motivação
qual a motivação divina, qual a motivação de Deus para fazer de sua vida, a vida de Jó, um verdadeiro tormento. Você que está assistindo o vídeo, que está nos dando a honra, que está nos dando o prazer de ficar aqui no canal Ensino e Palestra, você em algum momento da sua vida já teve saudades do passado? Muitas vezes nos lembramos saudosamente de eventos que aconteceram na nossa vida. Jó estava se lembrando de bons momentos, dos momentos felizes, dos momentos prósperos. Porém, muitas vezes, nós nos lembramos de algumas dificuldades que atravessamos. No curso de nossas vidas, muitas coisas nos vêm à memória. Muitos pensamentos voltam à nossa memória. Muitas dificuldades passamos no passado. Quantas lutas até chegarmos onde nós estamos. Nós muitas vezes pensamos assim: se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo de novo, faria de modo diferente, faria melhor. Mas acontece que nós queremos voltar atrás com a bagagem que nós temos hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, com as informações que nós temos hoje, com as nossas vivências, com as nossas experiências do hoje, a nossa cultura, o nosso aprendizado. Com essas ferramentas em mãos, nós faríamos tudo de uma melhor maneira, nós faríamos tudo de uma maneira diferente, nós faríamos tudo acontecer de um modo mais simples, mais prático, do modo certo. Nós não erraríamos, nós não tropeçaríamos nos erros do passado. Nós faríamos tudo diferente. Só que tem uma coisa que muitas vezes da qual nós não lembramos. Essa bagagem que nós temos hoje, essas informações que nós temos hoje, esse conhecimento que nós temos hoje, é fruto exatamente das nossas vivências anteriores, das nossas dores, dos nossos erros e também muitas vezes dos nossos acertos. Então a bagagem que nós construímos, a bagagem que nós conseguimos constituir, se deve justamente pelas experiências passadas, boas ou más. Então, nossa bagagem de hoje, a nossa cultura de hoje, o nosso conhecimento de hoje deve-se ao nosso passado. Então, por isso, nós temos que viver pensando sempre no presente, porque diz o ditado, ou melhor, não é um ditado, é uma assertiva, que o espelho retrovisor é pequeno, enquanto que o para-brisa é bem maior. Porque nós temos sim que muitas vezes pensar no passado, refletir no passado, mas focar sempre no presente, focar sempre no agora, no curso da nossa vida, no caminho que nós estamos prosseguindo, no caminho que nós estamos vivenciando. Lá em Jó, capítulo 31, versículo 6, diz assim: Pesa-me em balanças fiéis, e saberás, Deus, a minha sinceridade. Jó estava falando com o próprio Deus. Jó, ele se lançava espontaneamente, por livre e espontânea vontade, na balança, para se colocar à disposição de Deus, para que o Todo-Poderoso aferisse sua idoneidade. A balança de Deus é fiel e sempre calibrada, sempre equilibrada, sempre correta, sempre precisa. Acontece que Jó estava sendo pesado por seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E estes tinham as suas balanças viciadas por uma teologia engessada e sem qualquer possibilidade de vislumbre da misericórdia de Deus. Jó fora reprovado nas balanças de seus amigos. Eles desprezaram Jó, desprezaram os atos de Jó, desprezaram as atitudes de Jó.
desprezaram a inocência de Jó. Para Jó, não haveria problema em ser julgado, desde que o julgamento fosse justo. O que não estava acontecendo com seus amigos, que simplesmente anulavam a autodefesa de Jó. E ainda aguçavam não apenas um julgamento, mas também aguçavam críticas infundadas e muitas vezes ofensas pessoais. Jó apelava para um novo julgamento. Um novo juiz deveria entrar em cena. Um juiz reto. E esse seria o próprio Deus. É para o julgamento divino que Jó apela. E sendo Deus justo, não haveria um outro veredito possível senão a inocência de Jó. Lá em Jó capítulo 29, versículo 5, ele fala: quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Aqui nós sentimos uma grande angústia com essa palavra de Jó. Um saudosismo da parte de Jó. Realmente a solidão estava presente na vida de Jó. Na sua opinião, Deus havia se afastado. Deus havia se distanciado dele. Mal sabia Jó que Deus estava muito mais próximo do que ele pensava. Muito mais próximo do que ele imaginava. Ali, nos bastidores. Deus estava muito próximo, porém calado. Calado, porém atento a tudo o que estava acontecendo. Deus também estava triste. Não pense você que Deus estava feliz, que Deus estava contente com aquele sofrimento. Deus não tem prazer no sofrimento do justo. Deus estava triste vendo Jó ali. Nosso Deus não é sádico. Deus não estava ali se deliciando com as agruras e o sofrimento de Jó. Deus estava ali, triste, vendo Jó passar por aquilo ali. Mas naquele momento era imprescindível que Jó tivesse aquela experiência. Jó também fala dos seus filhos, a saudade dos seus filhos falecidos, todos em um único momento. Todos morreram em um único dia. Morreram juntos. A saudade estava corroendo Jó. A dor da perda era muito grande. E a tristeza era intensa. Lá no capítulo 29, versículo 8, os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. O reconhecimento social e o respeito que as pessoas nutriam por Jó era impressionante. De jovens a idosos, Jó tinha a consideração de todos, o respeito de todos ao seu redor. Jó ele era muito bem posicionado socialmente. Jó tinha uma ética que chamava a atenção das pessoas. Jó tinha uma ética que confrontava muitas vezes o pecado, o erro, a transgressão das pessoas. Jó era alguém extremamente respeitado. O protetor dos fracos e indefesos. Era justamente assim que Jó se posicionava. Lá no livro de Jó, capítulo 29, versículo 12, você pode ler assim: porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Jó, ele era extremamente rico. Jó era extremamente próspero. Agora uma coisa interessante, essa tristeza que Jó sentia hoje, e agora estava ali lembrando das benesses dele, não era compatível. O sofrimento dele não era compatível com a sua bondade. Não era compatível com o bem que ele fazia. Era isso que incomodava Jó. Era isso que simplesmente ficava na cabeça de Jó martelando: onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Porque Jó agora estava rememorando o passado e não encontrava nenhum erro. Não encontrava nenhum vestígio de algo que pudesse ter detonado
digamos assim, aquela situação que ele está vivendo agora. Jó, ele era rico, extremamente rico, mas essa riqueza, esta ascensão social de Jó, não o fez presunçoso, arrogante e prepotente. Tem um ditado, você deve conhecer ele, que diz assim: quer conhecer uma pessoa? Quer de fato conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Aí você vai conhecer a pessoa realmente. Infelizmente, nós vimos muitas pessoas se transformarem, se transtornarem com o poder. Jó, ele tinha poder. Ele era respeitado. Jó, ele tinha riqueza. Jó, ele era próspero. Mas Jó tinha uma grande influência, ele era um grande influenciador na sociedade que vivia. E isso não o deixou arrogante ou prepotente. Isso não deixou ele com um ar superior. Como nós conhecemos algumas pessoas que ganham um cargo e já se acham a última bolachinha do pacote. Já começam a olhar você de maneira diferente, já começam a olhar você de baixo para cima, já começam a ter outras atitudes. Parece que são os bambambãs. Só que aí vem a vida e dá nas pessoas uma rasteira e elas caem. Porque a arrogância, a prepotência, ela nunca vai se manter de pé o tempo todo. Um dia cai. Um dia cai. E aquela pessoa que até então era soberba volta a ser humilde. Só que vai ser humilde enquanto ela não tiver um novo cargo. Porque se ela não aprendeu com seus erros, se ela não aprendeu com a bagagem, se ela não trouxe na bagagem algo que a faça melhor, ela vai voltar a errar de novo. E a vida vai dar novamente uma nova rasteira nela, até ela aprender. Este é o ciclo da vida. Nós devemos aprender com os nossos erros. Nós devemos aprender com os nossos fracassos. Nós devemos aprender com as nossas situações. Muitas vezes, situações das quais não queremos lembrar, mas que nos fazem melhor hoje. Isto se nós realmente tivermos aprendido. Aprenda com seus erros. Aprenda com seus fracassos. Aprenda não somente com as suas vitórias, mas também com as suas derrotas. Isto fará de você uma pessoa muito melhor para si e para a sociedade. Jó, ele era um sacerdote para a família e para os seus empregados. Também ele era um pai para órfãos e necessitados. Nesse texto nós percebemos que a desigualdade social naquela época era também uma realidade. Ali no mundo antigo nós tínhamos também uma desigualdade social. Só que essa desigualdade social aqui, ela é pontual porque é reflexo da chamada justiça retributiva, a qual pregava que o rico era abençoado por ser justo e por isso era rico, e os pobres tinham essa condição de pobreza, de miséria, porque não eram fiéis a Deus. Ou fizeram alguma coisa errada. Logo, a pobreza seria uma punição divina, mas Jó ia na contramão. Jó nadava na direção contrária, nadava contra a corrente. Embora também tinha a justiça retributiva como algo real, ele não aceitava a miséria humana. Ele não aceitava a miséria de seu semelhante. Ele não aceitava ser rico, próspero, enquanto os seus semelhantes estavam ali na miséria, nas agruras. E infelizmente a miséria hoje no mundo ela é explorada. Explorada pelos políticos, explorada pelos governantes, que fazem da miséria algo a seu favor para que eles se elejam prometendo lutar por aquela miséria, contra aquela situação, e na verdade ao se elegerem, eles não combatem, eles fazem alguns paliativos, porque essa miséria voltará a eleger eles na próxima eleição. Que tristeza! Que tristeza! Claro que nós não podemos generalizar. Nós temos na classe política excelentes pessoas, pessoas dignas, honestas, idôneas. Mas que pena, essas pessoas, elas são exceção. Porque a grande maioria, elas querem simplesmente usar o seu público
como um joguete. Bom, mas nossa conversa aqui não é política, nós não vamos entrar nesse tema tão controverso, mas vamos seguir aqui no livro de Jó. Jó, capítulo 29, versículo 15. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Jó, ele era um grande justiceiro social, não no sentido de combatente, mas alguém que tinha a clara percepção que a grande riqueza que ele tinha, que ele possuía, também deveria servir para ajudar os necessitados. Se havia desigualdade social, Jó não colaborava para ela. Pelo contrário, ele era uma pessoa preocupada com as necessidades das pessoas. Era preocupado com os necessitados e fazia questão de distribuir parte de seus bens em favor das pessoas menos favorecidas. A voluntariedade, a liberalidade de Jó para com os pobres, indefesos, doentes, oprimidos, fugia da teoria dos discursos vazios para alcançar a prática traduzida em favores às classes desfavorecidas. Nós hoje temos algumas pessoas que militam em causas sociais e até mesmo em partidos políticos que dizem pregar a igualdade social, e isso é fantástico. A real distribuição da coisa pública, isso é fantástico. A real distribuição de riquezas, isso é maravilhoso. Muitas vezes pode parecer até mesmo utópico, difícil e impossível de acontecer. Mas é um discurso bonito, é um discurso belo, é um discurso que realmente tem ganhado terreno. Só que muitas vezes na teoria é uma coisa e na prática é outra. Os discursos são vazios quando a prática ela não é a mesma coisa. Se todos, ao invés de discursarem, apenas colocarem palavras ao vento e começarem a fazer a sua parte, cada um fazendo a sua parte, a parte das formiguinhas, aí a coisa melhora. Quando as pessoas fugirem do discurso e irem para a prática como Jó fazia, aí as coisas tendem a melhorar. Jó capítulo 29, versículo 16 diz assim: dos necessitados era pai, e da causa de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. Realmente a palavra pai define muito bem Jó como protetor dos humildes. Pai aqui é alguém em que as pessoas se agarravam, literalmente, porque não tinha quem as defendesse. Jó capítulo 29, versículo 16 diz assim: dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Jó realmente recebia esse título de pai porque era protetor. Ele era uma exceção, uma grata exceção naquela sociedade que menosprezava os mais humildes, menosprezava os fracos e necessitados. Jó, ele agia como protetor dos humildes. Ele agia com veemência para ajudar os necessitados e promovia investigações para definir as verdades sobre os casos. Jó promovia uma justiça social. Lá no capítulo 29, versículo 17, diz assim: e quebrava os queixos do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Isto é forte. O que quer dizer essa palavra? O que quer dizer essa expressão? Jó não apenas era justo, como também exigia a justiça social, exigia que os maus fossem punidos, e ele mesmo, Jó, aplicava a punição. Logo, Jó exercia o papel de um juiz no seu tempo. Capítulo 29, versículo 21 diz assim: que me esperavam e, em silêncio, atendiam ao meu conselho. As decisões de Jó eram incontestáveis. Isso porque todos reconheciam a justiça por trás delas. Jó, ele, como nós falamos, era uma espécie de juiz. Ele aplicava a justiça
e era reto, misericordioso. Jó, capítulo 29, versículo 25, diz assim: Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consolam os que planteiam. A presença de Jó era muito forte. A força emitida pela idoneidade, pela credibilidade de Jó era muito forte. A presença de Jó era admirada e temida, e ainda esperada por aqueles que ansiavam pela justiça. Chegamos ao tópico 2, Jó lamenta seu estado presente. Primeiro subtópico, desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Subtópico 2, abatimento físico e emocional. Subtópico 3, Deus teria abandonado Jó? O desprezo alheio. É triste a constatação de Jó. E essa constatação, ela vai levar Jó a ter certeza. Uma triste certeza. Aqueles que ele tão graciosamente ajudou, agora escarneciam dele. Quanta injustiça! Os antes injustiçados, que receberam apoio, amparo das mãos de Jó, agora o menosprezavam. Pessoas ingratas, falsas e sem um mínimo de reconhecimento. Nós encontramos muitas pessoas assim ao longo da nossa caminhada. Pessoas que ajudamos, para quem estendemos as mãos, muitas vezes, como diz o ditado popular, cospem no prato que comem, ou cospem no prato que um dia comeram. Na sua vida, na minha vida, na nossa vida, nós encontramos muitas pessoas desse nível. Mas nunca, jamais nós devemos ser uma delas. Jamais sejamos mal agradecidos para quem nos estende a mão. Jamais sejamos mal agradecidos para quem nos proporciona um bem, para quem faz o bem para nós. E uma coisa interessante, quando nós fizermos o bem para alguém, quando você fizer o bem para alguém, não espere reconhecimento. Muitas vezes ele não virá. Não espere agradecimento. Muitas vezes não virá. Talvez muito pelo contrário, como Jó, você receba ingratidão. Mas tenha certeza, a sua parte você fez. O que deveria ser feito, você fez. Jó não se arrependia de ter feito as benesses que fizera. Jó não se arrependia de ter ajudado. Jó não se arrependia de ter estendido a mão. Jó estava frustrado, triste sim, porque as pessoas foram ingratas para com ele. Como muitas vezes podem ter sido ingratas com você. Mas a tua parte, a sua parte, a nossa parte, nós fizemos. Isso é importante. Isso é reconhecido. Não por homens, não por pessoas. Não muitas vezes pelas pessoas contempladas com essas benesses, mas pelo próprio Deus, que a tudo vê e a tudo julga honestamente e retamente. Está gostando do vídeo? Está sendo bom para você? Está sendo um auxílio para os seus estudos? Que bom, fico muito feliz. Esse é o grande objetivo do canal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Agora para só um minutinho, só um pouquinho. Vamos dar só uma pausa agora. Vá lá, dê um like no vídeo, nos ajude. Tá? Nós estamos aqui trabalhando e com muito esmero, com muita alegria, trabalhando para trazer a você um bom conteúdo, mas dá um like no vídeo, faça isso por nós. Faça um comentário rápido, gostei do vídeo, enfim, qualquer comentário, nos ajude o canal a crescer. Só assim, não é, a gente vai poder crescer e vai ter, não é, do YouTube o reconhecimento. Então, dá um tempinho aí, vai lá e deixe o seu dedinho ali, com o seu like ali. Você que não é inscrito, inscreva-se agora no canal. É fácil, só clicar ali no botão vermelho inscrever-se. Ative o sininho, coloque ali todas para que todos os vídeos cheguem até você, todas as informações quando o vídeo for postado. Enfim, faça isso por nós, nos ajude a crescer, porque isso é muito importante para nós, é muito importante. Então, como contrapartida, faça isso por nós. Feito? Certinho?
Vamos lá então, vamos continuar com nossa aula, o nosso terceiro tópico, o futuro em aberto de Jó. Primeiro subtópico, Jó em defesa de sua ética sexual. Segundo, Jó em defesa de sua ética social. Terceiro, Jó busca a resposta de Deus. Quando Deus se cala. Jó, capítulo 30, versículo 20 e 21. Muitos não estão preparados para o silêncio de Deus, mas ele existe. Jó é prova disso. Jó 30, versículos 20 e 21. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Tornaste-te cruel, guarde bem essa palavra, tornaste-te cruel para mim. Com a força da tua mão, resistes violentamente. Jó parecia estar falando com as paredes. Ele pedia, clamava, gemia, talvez gritasse. Nada, nenhuma resposta, nenhum alento, nenhum remédio. Absolutamente parecia estar falando sozinho. Você já passou por situação semelhante? Você já passou por uma situação onde parece que ninguém ouve você? Parece que Deus está de costas? Parece que Deus está ocupado demais para sequer ouvir o seu clamor? Todos nós já passamos por esse momento. Um momento assim, todos nós já experimentamos. E quem não experimentou, um dia vai experimentar. Deus sempre nos ouve, mas nem sempre nos responde. Nem sempre providencia uma solução imediata, mas sempre está disposto a ouvir. Jó aqui acusa Deus de crueldade, de ser mau. Aqui Jó realmente parece que não media muito bem as suas palavras. Ou será que ele pensou? Será que ele refletiu nessa afirmação? Jó agora aqui esteve muito perto de blasfemar, muito perto de blasfemar. E Satanás vibrou com a possibilidade de ver a sua teoria se concretizando. Jó blasfemaria e ele, Satanás, estaria certo no seu juízo sobre a pessoa do patriarca, sobre a pessoa de Jó. Mas para a frustração de Satanás, Jó não pecou, Jó não blasfemou, faltou muito pouco. Foi uma linha muito tênue, que quase foi rompida, mas não se rompeu. Jó não blasfemou em nenhum momento. Satanás estava ali agora vibrando com a possibilidade de Jó blasfemar, com a possibilidade da sua teoria se concretizar. Jó blasfemaria e ele, Satanás, estaria certo no seu juízo contra Jó. Mas para a frustração de Satanás, embora Jó ficasse muito próximo da linha divisória, linha tênue divisória, ele não blasfemou. Jó não pecou. Frustrou Satanás. Aliança com os olhos. Jó 31, versículo 1 e 2. Fiz aliança com os meus olhos, pois como eu fixaria eles em uma donzela? Olha só o que Jó fala aqui. Aliança com os olhos. Proponho que você também faça essa mesma aliança. Uma aliança com os seus olhos. Alguém já falou que os olhos são a janela da alma. Através deles, o pecado da cobiça, o pecado do desejo indevido, o pecado da promiscuidade toma conta de uma pessoa. Devemos desviar o nosso olhar daquilo que pode nos derrubar, daquilo que pode nos separar de Deus. Lembre-se, as traições, os desejos secretos iniciam invariavelmente pelo olhar. Faça hoje uma aliança com os seus olhos e eles não servirão
pedra de tropeço para você. Salvação pelas obras. Em seus relatos de benesses para com os mais humildes, de espontaneidade para com os necessitados, Jó procura justificar-se no sentido de ter ciência, certeza que não pecou contra o seu próximo. Se houvesse castigo divino em seu sofrimento, o motivo não seria o maltrato ou o desprezo para com o próximo, porque isso definitivamente na vida de Jó não aconteceu. Mas Jó estava agora se colocando como uma pessoa que fora pessoa boa, um bom cidadão, uma pessoa cônscia, uma pessoa ciente do que deveria fazer para o próximo. Jó não estava se colocando como superior a ninguém e também não estava dizendo que a ajuda aos pobres o colocaria em um patamar superior ou o acreditaria a salvação. A sua esperança estava em seu Redentor, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Que esta seja a nossa certeza. O nosso Redentor vive e por fim se levantará para fazer justiça na terra. Deus abençoe maravilhosamente a cada um. Muito obrigado pela sua companhia conosco. Continue o nosso canal, assista os nossos vídeos, assista as nossas playlists. Fique conosco, nos ajude a crescer e Deus abençoe você cada vez mais. Uma ótima semana para cada um. Deus abençoe maravilhosamente.